como o Antigo Testamento foi composto, e vamos nos utilizar de alguns materiais auxiliares para esclarecer, para elucidar, para exemplificar acerca da língua, do local, da forma, né, dos materiais empregados na construção desta extraordinária obra que denominamos Antigo Testamento, né, que tem sido para nós fonte de riqueza e de aprendizado acerca das coisas de Deus. Então, primeiramente, já demos início nas preliminares, falando acerca do local, acerca da desmistificação com relação à produção do texto bíblico do Antigo Testamento. Ele não foi um livro escrito num ambiente celeste e arremessado para os homens, como chuva, né, que cai do céu, como algumas pessoas, na sua ingenuidade, podem imaginar, né, que o livro, a Bíblia, foi uma composição que saiu das mãos de Deus ou das mãos de um anjo e foi lançado para o homem como uma dádiva. Isso, na verdade, seria uma tentativa de superestimar a produção bíblica, mas de uma forma mitológica, que não seria nada útil, não seria nada verdadeiro, e iria trazer simplesmente frustração para quem tivesse esse tipo de entendimento. Na verdade, o que precisamos é conhecer a verdade, é saber acerca da forma real como esta grande obra foi realizada. E para entendermos isso, para entendermos isso é que estamos estudando esta matéria de introdução ao Antigo Testamento. Então, primeiramente, é um livro que foi composto numa participação, numa cooperação entre o divino e o humano. A parte divina chama-se inspiração, a inspiração divina. E essa inspiração divina é perceptível quando observamos o todo bíblico e vemos a sua harmonia. Essa harmonia seria impossível sem uma orientação divina com relação aos autores e às suas épocas, e mesmo tendo diferenças sociais, diferenças de época, diferenças de cultura, de línguas até, mesmo com todas essas questões heterogêneas, a Bíblia é um todo harmônico. E também com relação às profecias que, se deixadas a uma capacidade puramente humana, seria inconcebível a realização desses feitos. As escritas proféticas e o cumprimento dessas profecias no nosso tempo, e profecias que ainda estão voltadas para um futuro, para um plano escatológico e que vão encontrar seu cumprimento. Nós cremos nisso, uma vez que já temos o testemunho de muitas profecias que já se cumpriram, que já se realizaram. Estão presentes no Antigo Testamento, se cumpriram no Novo Testamento, estão presentes em ambos os testamentos e estão falando acerca do futuro, do tempo escatológico. Então, desmistificando a questão da origem bíblica, uma cooperação entre Deus e o homem, é isso que é as Escrituras Sagradas. A Bíblia, como já falei, não foi psicografada, como nós vemos, por exemplo, nos livros de Chico Xavier, nos livros de Allan Kardec, nos livros ditos da religião espírita, onde o autor, o ser humano, é na verdade possuído por um pretenso, né, o que eles dizem, um suposto espírito, elevado ou não. Eles dizem que são possuídos por esse espírito e assim transcrevem para as páginas aquilo que esse espírito os está transmitindo. Essa é uma forma de escrita onde vemos a possessão desse ser humano por um espírito e a sua perda de consciência, o que não corresponde à questão bíblica. A questão bíblica não é uma questão de possessão, não é uma questão de psicografia, mas sim uma questão de inspiração presente neste homem chamado, este servo de Deus, este homem escolhido, que transmitirá para as páginas, para o pergaminho, para a argila, transmitirá para o objeto que será detentor deste conhecimento, detentor dessa escrita, a inspiração divina que o move a falar acerca de Deus, que o move a falar acerca dos fatos históricos presentes, que o move a dar testemunho acerca dos feitos de Deus na sua época, mas que vão imprimir naquelas páginas características pessoais dele. A escrita de Paulo é diferente da escrita de Pedro. A escrita de Davi é diferente da escrita de Salomão. A escrita de Moisés é diferente da escrita de Esdras. Por quê? Existem características pessoais deste homem que não estava inconsciente no ato da escrita, mas que estava sendo inspirado pelo mesmo Espírito de Deus, que inspirou Moisés
a escrever os primeiros livros da Bíblia, que inspirou Josué a escrever logo depois dele, e assim vai Samuel, os escribas da época dos reis, e assim por diante. Então, vemos a cooperação entre Deus e o homem na produção do Antigo Testamento e logo após, na sequência, a produção do Novo Testamento. Então, quando abordamos essa questão dos escritos, temos que situá-los. E a região em que estão situando este grande feito, esta realização de Deus pelo homem, é exatamente esta região denominada Oriente Médio, o que podemos hoje localizar no mapa Israel, aqui, Egito, onde foi produzido também parte, né, desse material escrito. Inclusive a Septuaginta, o que vai ser identificado como LXX na apostila, foi produzida mais ou menos aqui nessa região, onde ficava Alexandria. Então aqui temos Israel, aqui temos o que hoje é a Turquia, o que naquela época era a Anatólia, ou era o Ponto, como é chamado aqui, a Frígia, né, que é a Cilícia, eram todos nessa região. Aqui a Grécia, onde foram escritas muitas cartas, né, onde Paulo endereçou a Corinto, aos Tessalonicenses e por aí vai. Romanos aqui na Itália. Então temos aqui também a região que hoje é o Iraque, a Mesopotâmia. Aqui Ur dos Caldeus, da onde Abraão foi chamado, né? E aqui a região da Arábia Saudita hoje, né? A região que é chamada Midian, Dedã. Então todas as regiões onde estão localizados o contexto bíblico, onde aconteceram os fatos bíblicos, onde foram registrados, onde foram escritos os livros. Então, inclusive aqui, que é o Sinai, que é o Monte Sinai, onde foram entregues as tábuas da lei, onde foram entregues os 10 mandamentos. Então toda essa região é uma região que concentra, que localiza os fatos descritos nas Sagradas Escrituras. Então algumas regiões extrapolam um pouco, acabam saindo um pouco do mapa, como por exemplo nas viagens paulinas, né? Mas a grande maioria dos fatos bíblicos narrados estão presentes nessas regiões. Então, quando ele fala aqui, ó, nascida no Oriente, revestida de linguagem e simbolismo e das formas de pensar tipicamente orientais, referindo-se a esta região que acabo de mencionar. Não obstante, uma mensagem para a humanidade toda, é isso que temos que observar nas características da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um livro para um povo. A Bíblia Sagrada não é um livro para um homem, como por exemplo o Alcorão foi pretensamente revelado pelo anjo Gabriel a Maomé. Então a revelação está detida, está vinculada a um personagem angelical, um personagem sobrenatural, que transmite revelação a um homem individualmente e que registra essa revelação e transmite. Então quer dizer, estamos vinculados àquilo que este homem individualmente recebeu e nos transmitiu com relação ao Alcorão. Agora, com relação à Bíblia, vemos é uma revelação ao longo da história que envolve diversos personagens e que fala, que vincula a sua narrativa a fatos históricos que podem ser arqueologicamente comprovados e mostram hoje a fidedignidade desses narradores, desses escritores em relação ao que estava acontecendo à sua volta. Então vemos aí uma grande seriedade, um grande compromisso de Deus e dessas pessoas que estão envolvidas na conjuntura do texto bíblico, do Antigo Testamento. Então não é um livro para um povo só, não é um livro para um homem só, é um livro que trata da humanidade no contexto geral. Depois ele focaliza um povo, não porque este povo seja o único povo por quem Deus se importa, mas sim porque Deus escolheu o povo de Israel para ser o transmissor dessa verdade à humanidade. Inclusive Deus escolhe, vamos dizer assim, uma forma de dizer, apenas o menor dos povos, porque na época em que Abraão é chamado, por exemplo, havia a grande sociedade aqui dos caldeus, dos sumérios, e Egito já era uma potência extraordinária, havia os hititas aqui nesta região, mas Deus escolhe um homem, chama ele, este homem anda pela fé. Depois os descendentes dele, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, eles descem para o Egito. Depois há a libertação desse povo. E esse povo de forma alguma era um povo poderoso, de forma alguma um povo extremamente numérico. Era um dos menores povos da história. Mas este povo foi chamado por Deus e foi escolhido por Deus para ser o testemunho do poder de Deus. E não o poder deles mesmos.
Então o poder de Israel era o seu Deus, o Deus que estava no meio deles. E enquanto Israel estivesse fiel à aliança, Deus ia mostrar o seu poder através de Israel, e todas as nações poderiam testemunhar quem é o verdadeiro Deus. Inclusive, as 10 pragas lançadas sobre o Egito, elas exatamente contraditavam a verdade contraditavam as falsidades apregoadas pelos sacerdotes egípcios em relação aos seus deuses, e afirmava claramente, patenteava diante deles quem era o Deus verdadeiro. O Deus que estava libertando aquele povo que estava escravizado debaixo da potência egípcia, que era uma grande nação da época. Então vemos essa verdade revelada através das Escrituras, que Deus escolheu um povo, mas através desse povo fez uma revelação geral, uma revelação total. Deus escolheu uma região, mas por que escolheu essa região? Porque nesta região estava concentrada toda a cultura da época. Então os demais povos ainda não tinham um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento cultural tão avançado ainda. Tinha alguns desenvolvimentos, por certo, tinha algum grau de cultura, com certeza. Mas através destes povos, a difusão da revelação bíblica deu-se de forma muito mais ampla, de forma muito mais abrangente. Então Deus tinha um plano geral, tinha um plano universal sim, e a forma desse plano universal se realizar, via concretizar-se na humanidade, era por meio deste povo, nesta região, deste modo. Escolhendo essa região, este povo de Israel, esta forma de revelação, para então ela se difundir para toda a humanidade. O Deus da Bíblia não é um Deus egoísta e arbitrário. É um ser cheio de graça, amor e misericórdia, interessado pelo bem da humanidade. Pois é assim que ele se fez conhecido na Bíblia. Do sul da Mesopotâmia, ele chamou um homem por nome Abraão, Ur dos Caldeus, nesta região aqui. Então, são características da revelação bíblica e da magnitude desta obra. Por exemplo, aqui as perguntas interessantes a se fazer em relação à revelação bíblica, podemos dizer aqui, para entendermos a origem e o desenvolvimento da Bíblia, precisamos fazer algumas indagações que ela mesma responde. Por que ela surgiu? Para que ela existe? Quando foi escrita? Como foi escrita? Quem a escreveu? Entendendo que ela é uma coletânea de livros, pergunta-se quem selecionou os livros que a compõem e como foram reunidos num só volume, que hoje em dia chamamos Bíblia. Então, atendendo a estas indagações, é que estamos desenvolvendo aqui a nossa pesquisa, o nosso trabalho. Então vamos responder essas indagações ao longo do nosso curso, ao longo daquilo que vamos aprender em relação ao Antigo Testamento. Sua necessidade. Interessado em salvar a humanidade, Deus providenciou a Bíblia, pois é por meio dela que o homem passa a ter conhecimento do interesse de Deus por ele. E aí referências bíblicas de Ezequiel 18:23, 33:11, João 3:16, 6:9 ao 40. Ela é necessária porque é através dela que Deus se fez conhecido aos homens. Essa é a chamada revelação especial de Deus. Então Deus tem, por exemplo, a revelação através da natureza, como Paulo vai declarar isso em Romanos, que toda a criação revela, fala acerca de Deus. Um salmo também vai dizer isso, que a criação louva a Deus, que um dia faz menção ao outro dia, e assim através desse movimento cósmico vemos a manifestação de um ser inteligente dentro dessa criação. Através dessa revelação básica, o homem pode voltar-se para o seu Criador, e vemos também Paulo em Romanos declarando isso, também reafirmando essa verdade que já estava presente em Salmos. Esta é uma revelação geral. Agora temos uma revelação especial presente nas páginas da Sagrada Escritura, onde Deus mostra a sua vontade para o homem de forma específica. O homem pode tomar conhecimento do plano de Deus e da vontade de Deus, daquilo que Deus exige do homem e daquilo que Deus faz pelo homem, o que ele pode fazer pelo homem. Então temos a revelação especial presente nas Sagradas Escrituras. Agora, continuando aqui, vemos de forma muito interessante ele falar acerca dos homens que foram escolhidos. Aqui no próximo parágrafo, Deus providenciou uma revelação especial ao longo da história do povo eleito. Vemos que toda a revelação bíblica está muito ligada ao contexto histórico. A Bíblia não é uma lenda, não é um mito. A Bíblia não foi revelada num quarto escuro a uma pessoa específica e somente através dela tivemos conhecimento, de forma alguma.
A Bíblia está se relacionando com a história da humanidade. Ela está vinculada aos fatos. Então o que acontece? Com a revelação bíblica e com a escolha, né, a convocação de diversos homens ao longo da história, participando, interagindo com esta revelação, vamos ter o conjunto, toda a conjuntura da revelação em livros diferentes, em formas literárias diferentes, em linguagens diferentes, em épocas diferentes. E com toda essa conjuntura de revelação, esse material produzido, ele vai constituir aquilo que chama-se cânon. Inclusive a palavra cânon, de origem grega, ela significa vara de medir. Vara de medir. Isso que é um cânon. Então o que acontece? Houveram diversos escritos, diversas revelações, diversas manifestações culturais de pessoas em diversos lugares. Mas quais são referenciais de revelação bíblica? Aquelas que entram no cânon. E o que é o cânon? Exatamente, conforme a gente falou, como uma medida, uma vara. Um cânon é uma medida. Então temos aqui, por exemplo, isso aqui é uma medida. Isso aqui pode-se considerar um exemplo, um cânon. Então aquilo que couber dentro dessa medida é aquilo que será referenciado. Então o cânon bíblico é aquilo que diz: estes livros cabem dentro da revelação divina. Estes livros extrapolam a revelação divina e são, na verdade, conteúdo puramente humano, da cabeça de alguém. Por que disseram isso? Porque dentre aqueles que estão no cânon há harmonia. Não há contradição entre eles. Mesmo que haja características heterogêneas, características específicas que os diferenciam, há uma diferenciação sim, mas não há uma contradição de ideias. Então aquilo que é canônico está em harmonia. Aquilo que extrapola o cânon está em contradição com alguma verdade desses livros que estão presentes no cânon. Por exemplo, os deuterocanônicos, que encontramos aí algumas Bíblias, nas Bíblias católicas. Temos aí pelo menos 7 livros a mais no Antigo Testamento, denominados deuterocanônico: Eclesiástico, Sirácida, Judite, 1º e 2º Macabeus. Então, por exemplo, 1º e 2º Macabeus tem conteúdo histórico até, bastante relevante. Mas há práticas ali de um certo paganismo, um paganismo presente que é contraditado pelas demais ordenanças bíblicas do Antigo Testamento, da lei, por exemplo. Mas são paganismos que adentraram a este livro, nesse personagem, eu transmitiu para esse livro por causa do seu contexto e da sua época. Então ele acabou absorvendo esse conteúdo pagão, e quando ele absorve isso e transmite para o texto, ele macula o texto que ele está produzindo, mostra que a sua inspiração não foi divinamente dirigida, mas sim uma inspiração humana, em alguns momentos de bastante valia, mas poluído por esse conteúdo estranho à revelação bíblica, logo não canônico, fora do cânon, da determinação bíblica. Nenhum outro livro se assemelha à Bíblia. Ele é o único livro que tem o que o homem precisa. Isso aqui eu achei fundamental, achei isso aqui muito importante. Ele tem o que o homem precisa, embora não tenha o que o homem quer. Quando dizemos que a Bíblia tem o que o homem precisa, dizemos que a Bíblia tem um objetivo, um fim em si mesma. E a finalidade da Bíblia não é atender a qualquer demanda. Então a Bíblia não é um livro de ciência, por mais que a Bíblia esteja vinculada aos fatos, possa ser pesquisada cientificamente, possa ser pesquisada pela arqueologia, né, pela gramática, possa ser pesquisada pela história, possa ser pesquisada pela sociologia. Vários campos da ciência podem interagir com a Bíblia, mas a Bíblia não tem compromisso estrito com esses campos do saber. A Bíblia não se presta a falar sobre dinossauros, porque isso não importa para a salvação do homem. Que a paleontologia diga que há vestígios de dinossauros, tranquilo, não há problema nenhum nisso. Aí alguém diz, mas a Bíblia não falou sobre eles. E qual é o problema da Bíblia não falar sobre dinossauros? O que o fato científico dos dinossauros contribui para a salvação da humanidade? Não é o objetivo bíblico, não é o compromisso bíblico. A Bíblia tem uma finalidade em si, que é a salvação da humanidade através da revelação especial de Deus, a remissão do homem, o retorno do homem à comunhão com Deus. Então, se isso não contribui, não está presente, porque não é o pressuposto bíblico, não é o objetivo bíblico. Então a Bíblia tem o que o homem precisa, para quê? Para se reencontrar com Deus e conhecer a sua vontade, mas não tem o que o homem quer. E aí onde surgem as distorções.
muitos malandros que estão infiltrados dentro da fé, muitas pessoas mal intencionadas, distorcem as palavras bíblicas para tentar fazer com que ela atenda aos seus objetivos. Por exemplo, enriquecimento às custas da ingenuidade, às custas da ignorância de muitas pessoas. Por isso que a Bíblia em muitas situações é distorcida, porque ela não tem aquilo que agrade a esse tipo de objetivo. Por isso distorcem suas palavras para atender àquilo que esta pessoa ou aquele determinado líder quer. A própria Bíblia nos faz saber que muitas coisas Deus fez e falou, mas não mandou escrever. Não temos os livros de Abraão, José, Noé, mas o que Deus determinou que fosse escrito, assim o fez, porque tinha propósito para isso. Então vemos que a Bíblia não é necessariamente livros de biografia. Não temos as narrativas extensas da vida de Abraão, o que Abraão fez, deixou de fazer em todos os dias da sua vida, ou José, os escritos de José, o que José pensava, a filosofia de vida dele, não importa. O que importa é o testemunho acerca de quem foram essas pessoas. E aquilo que tem que estar presente dentro da revelação bíblica foi inspirado pelo Espírito Santo, foi dirigido para que estivesse presente e chegasse até as nossas mãos. Aquilo que não chegou às nossas mãos não era o nosso interesse com relação à salvação. Pode ser com interesse em relação à pesquisa teológica. Por exemplo, os apócrifos. Há material ali de análise sociológica, por exemplo. Você entender como pensava a população daquela época. Como pensavam os estudiosos daquela época. Quais eram seus mitos, quais eram suas fantasias, quais eram suas ideias, sua filosofia. Mas isso fica simplesmente no campo acadêmico. No campo da fé, a Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Aquilo que conhecemos através da Bíblia é aquilo que precisamos conhecer. Alguns dizem que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Outros acham correto dizer que ela é a palavra de Deus. As teorias que discutem esse assunto serão estudadas mais adiante. Então a gente vai desenvolver o entendimento acerca dessa verdade ao longo do estudo. A gente não precisa se ater a ela aqui, porque ela será plenamente compreendida ao longo do estudo. Então ele fala acerca do primeiro contato com a Bíblia. Alguém pode pensar que ele é um dicionário, e na verdade ela é um conjunto de livros, ela é como que uma biblioteca, na verdade. O Antigo Testamento, por exemplo, está munido de 66 livros, na divisão que fazemos da nossa Bíblia, que é baseada na Septuaginta. Vamos entender o que é a Septuaginta, porque tem esse nome. Mas essa divisão de 66 livros está vinculada a essa divisão que foi feita na tradução da Bíblia hebraica para a linguagem grega da sua época. E aí foi dado o nome dessa Bíblia de Septuaginta. E os livros nela foram divididos, somando 66, mais alguns deuterocanônicos que foram inseridos, mas sem relação com o cânon. Então havia o cânon e havia um acréscimo. E esse era bem distinguido em relação a isso. Que esses livros são os canônicos, 66. Esses são deuterocanônicos, são acréscimos. Não tem revelação divina neles, mesmo que tenha conhecimentos úteis, mas não revelação divina. Então isso já estava definido desde esta época. Então isso aqui ele discute nessa página 2. A Bíblia, na verdade, não é apenas um livro, mas uma coletânea de livros, mais precisamente 66. A maioria das pessoas que manuseia e lê diariamente a Bíblia, dando a ela grande importância, buscando em suas páginas orientação, alívio, respostas para os seus problemas e crendo ser ela a palavra de Deus, desconhece sua origem e sua verdadeira natureza. Então isso tem que ser sanado. É muito importante já o respeito, o apreço que temos pela Bíblia. Isso é fundamental, extraordinário. Mas a gente tem que avançar um pouco mais. Existe algo mais. Existem coisas que, ao você ter contato com elas, com conhecimentos mais técnicos, conhecimentos de cultura, conhecimentos da língua, da formação, vão te fazer entender melhor, aproveitar mais deste livro sagrado. É como você tem, por exemplo, um aparelho em casa, você compra um computador. Então você compra um computador, você liga, você digita algumas coisas, jogos que tem lá, mas se você não tem um conhecimento de informática, você usa pouquíssimo dos recursos que há neste computador. Estou falando de uma coisa básica. Um computador. Se você faz um curso de informática, você usa quase que
todos os recursos que tem ali, porque mesmo com um curso, dependendo do curso, você nem consegue conhecer todos os recursos colocados ali pelo aqueles que trabalham com a ciência, né, com a engenharia da internet, né, da informática. Mas se você tem um curso, você aproveita um pouco mais, mas talvez nem consiga conhecer todos os recursos que há presente nesta máquina. Isso eu falo de uma máquina que é, diante da Bíblia, algo insignificante, algo extremamente ínfimo. A Bíblia tem muito mais a ensinar, a Bíblia tem muito mais a nos fortalecer, tem muito mais a nos evoluir. Dentro dessas páginas há um poder de evolução e de mudança da pessoa, de transformação da vida. Então, se você faz um curso, você cursa teologia, você estuda a introdução ao Antigo Testamento, você estuda um pouco das línguas, você estuda a história, você vai aproveitar mais dela, você vai tirar mais dela, você vai mergulhar mais profundo no conhecimento que ela tem a te oferecer. Então, esta é a razão pela qual existe o curso. Então, materiais usados na escrita da Bíblia. Vamos começar a mergulhar agora na produção material da Bíblia, né? do Antigo Testamento agora. Materiais usados na escrita: barro, cerâmica, pedra, argila e cera. Por exemplo, temos hoje livros, né? Aqui há um livro aí, aqui outro livro, aqui mais ao lado tenho um computador. São os materiais presentes hoje na nossa cultura, presentes hoje na nossa sociedade. Quais eram os materiais presentes aí na época da produção bíblica, que mergulha aí a pelo menos 1500 anos antes de Cristo? Estamos a 2016 depois de Cristo. Volte, retroceda, 2016, ano Domini, né? O ano do nascimento de Cristo. Depois disso, retroceda mais 1500. Mais 1500. Temos aí uma data aproximada para o início da produção bíblica, 1500 anos antes de Cristo. Retroceda aí mais 5000 anos antes de Cristo. Então 1500, o início ali da produção bíblica. Pelo menos 4000 anos antes de Cristo, né? Pelo menos 3000 anos antes de Cristo, onde começaram a ser identificados vestígios, pelo menos 3000. 3000, a arqueologia tem aí alguns vestígios já de escrituras, né? De informações de escrituras arcaicas. Temos outros tipos de materiais. Haviam outros tipos de ferramentas, outras formas de escrita e de registro do conhecimento. Então temos, por exemplo, barro, cerâmica, pedra, argila e cera. Nesse material era usada uma escrita muito antiga chamada escrita cuneiforme. Foi muito usada nos tempos antigos pelas antigas civilizações, por Moisés e pelos profetas do Antigo Testamento. Então temos aí, por exemplo, a escrita hieróglifa presente no Egito, que é uma escrita principalmente representativa por desenhos. Então, cada desenho era um hierograma. Ele representava não uma letra, não havia sistema alfabético, mas havia sistema de ideogramas. Então, um desenho representava uma ideia, e cada desenho agrupado, e esse conjunto de desenhos, ia transmitir a ideia do texto, a ideia geral do texto. Uma escrita extremamente difícil e complicada. Presente principalmente na região do Egito. Agora, nesta região aqui, a região da Suméria, o que é chamado Mesopotâmia, por causa desses rios que estão presentes aqui, o Tigres e o Eufrates. Meso é no meio, então Mesopotâmia, entre rios, essa terra aqui entre os rios Tigres e Eufrates. Floresceu primeiramente uma civilização chamada Suméria. Essa civilização suméria é a civilização que está relacionada, está presente na história de Abraão. Abraão, quando é chamado de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava ao sul. Então Abraão estava relacionado a essa civilização. E como essa civilização produzia cultura? Através de uma escrita chamada escrita cuneiforme, que está presente aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, um tablete de argila é típico daqueles usados para escrever nos tempos antigos. Ele contém parte das crônicas babilônicas, cobrindo a queda de Nínive. Então, através desta forma de escrita, é chamada cuneiforme por causa da forma de cunha que ela tem. Então, são pequenas escritas em forma de cunha que eram feitas com cinzel, feita com
esse tipo de instrumento, gravadas em barro. Então esta era a forma que os antigos adotavam para a escrita cuneiforme. Aqui temos um exemplo. Aqui a pessoa com um tablete de barro na mão, gravando esses símbolos em forma de cunha. Temos aqui, ó, veja, uma pequena cunha, e esses símbolos agrupados transmitiam a ideia do texto. Então era assim que era produzida a escrita no tempo de Abraão, por exemplo. Aqui eles gravando com um martelo e um cinzel, na verdade que era um estilete. Aqui temos um estilete, aqui temos um martelo e um cinzel. O texto cuneiforme sendo gravado em pedra. Temos aí as formas diferentes de produção de texto. Aqui o exemplo que eu dei acerca da escrita hieroglífica, os hieróglifos do Egito, né? Você vê, não há letras, há desenhos, e cada desenho é um ideograma. A conjunção desses ideogramas aqui transmite a ideia do texto. E aqui temos um outro exemplo, um texto hebraico, sendo transmitido num pergaminho. Então temos aqui um pergaminho, uma forma de escrita da antiguidade. A caneta, geralmente um caniço, uma pequena cânula, com um material na ponta, por exemplo, uma planta, algum tipo de planta que absorvesse a umidade, e a tinta da época geralmente era goma, carvão e água. O carvão trazia a cor, né? Gravava a letra, a goma dava fixação a ela e a água diluía, assim produzia-se a tinta da época. Aqui temos um exemplo de produção de papiro, os dois materiais presentes na antiguidade. Ali vimos pedra, alguém gravando o texto com uma pedra, vimos alguém gravando em argila, né, com estilete, e havia também o pergaminho, que era pele de animal. Então principalmente, por exemplo, o nome pergaminho foi dado a este material porque principalmente era obtido, produzido na cidade de Pérgamo, que fica nesta região aqui. Nesta região. Nessa cidade era muito intensa a produção deste material. Por essa cidade ser tão voltada para a produção desse material, ser obtido em grande e larga escala nessa cidade, ser uma cidade muito vinculada a isso, a história, historicamente, passou esse material a levar o nome da cidade. Passou como que uma marca registrada, pergaminho, o material de Pérgamo, né, obtido em Pérgamo. Então o nome da cidade acabou transmitindo, dando título, né, dando nome a esse material, pergaminho relacionado a Pérgamo. Agora o papiro relacionado a este material aqui. Essas plantas, essas cânulas que cresciam, por exemplo, bastante na margem do Mar Vermelho, uma região onde tinham bastante deste material. Então aqui um exemplo de produção de papiro, a obtenção aqui das cânulas, né? Retira-se a casca, o que interessa é o material de dentro, esse material aqui. Esse material é amassado para obter essas tiras aqui. As tiras são colocadas lado a lado, depois outras transversais colocadas por cima. Então era batido uma contra a outra, depois era raspado. Temos aqui a fase da raspagem do papiro. Depois novamente batido para dar mais fixação. E era fixado folhas a folhas. Com isso obtinham-se rolos. E aí temos um exemplo aqui de uma pessoa segurando um rolo de papiro na mão. Era enrolado e era colocado nessas duas hastes. Então com isso tínhamos os papiros, os rolos de papiro da antiguidade. Então os dois materiais principais, papiro e pergaminho. Papiro obtido dessa planta, pergaminho obtido de pele de animais. E pela cidade de Pérgamo ser muito envolvida com a produção desse tipo de material, acabou dando o nome, batizando aí esse material, o pergaminho. Então o papiro era feito de planta, uma espécie de cana que crescia em lagos e rios do Egito e da Síria. E aí as lâminas de sua entrecasca eram retiradas, feito esse processo aí conforme já esclarecemos nessas imagens. Foi bastante usado até o século III d.C. Hoje em dia ainda é comercializado para uso artesanal. Então temos hoje folhas de sulfite,
inclusive a nossa apostila aqui produzida em folha de sulfite, que são muito mais duráveis do que uma folha de papiro dessas. Ela com o tempo vai amarelar, né, com o processo químico que ela acaba sofrendo, né, ela vai amarelar, mas um papiro durava menos do que o material que temos hoje. Pergaminho era pele curtida de ovelhas, cabras, antílopes e outros animais. As peles eram limpas e os pelos retirados. O nome pergaminho deriva-se da cidade de Pérgamo, situada na Ásia Menor, onde o material era produzido em maior quantidade. Instrumentos utilizados: temos o cinzel, como foi mostrado aí na figura anterior, né? Temos o cinzel, que era batido. O cinzel era uma ferramenta de aço cortante numa das extremidades e usada para entalhar pedras e cerâmicas. Atualmente era uma ferramenta ainda usada por escultores e gravadores. Temos aí o cinzel. Estilete, aqui no outro exemplo, a pessoa gravando com estilete num tablete de argila. Era usado para escrever em argila seca. Pena. E aí temos a pena. Por exemplo, aqui temos um caniço na mão do escriba aqui, que era mais comum. A pena já era um artefato mais difícil de se obter. A pena é cana com ponta feita de junco, variando entre 14 e 40 centímetros. Era usada para o pergaminho e papiro. Penas de ave só começaram a ser empregadas no século III a.C. A tinta era usada uma mistura de carvão, goma e água. Forma: em rolos, as folhas de papiro eram colocadas lado a lado e enroladas, como a figura aqui demonstra a forma como era composto o livro. As folhas coladas umas às outras e colocadas em canos e enroladas nesses canos. Assim se preservava o livro. Lado a lado, enroladas num cilindro de madeira. Em média tinha um comprimento de 12 metros. Pense num livro, na dificuldade de se proceder à leitura de um livro desse. 12 metros, mas havia alguns com até 48 metros. Em geral eram escritos de um só lado, usados até o século III. Posteriormente surgiram os livros ou códices, com arrumação das folhas de papiro. Então encadernou-se as folhas de papiro. Então essas folhas que eram coladas umas às outras, estendidas, podiam chegar a 48 metros. E aí você pensa, por exemplo, quando Jesus chegou na sinagoga e foi dado o livro de Isaías, e o autor bíblico enfatiza isso, ele encontrou a passagem tal. Por quê? Ele foi desenrolando um rolo e enrolando o outro até chegar na coluna exata onde estava o texto que ele pretendia ler. Então, com isso temos a dificuldade de manuseio de um livro na época de Cristo Jesus. Por isso que o autor enfatiza que ele encontrou aquela passagem. Porque ele encontrou porque ele é o autor, né? Então ele estava presente, ele conhece muito melhor do que qualquer outro ser aquele livro. Então por isso que ele tinha essa competência, essa capacidade para encontrar aquela passagem, como o autor enfatiza. Então temos aí já algum conhecimento acerca da produção material, os materiais empregados, a forma como foi produzido os textos bíblicos. Mas na próxima aula daremos continuidade falando acerca das línguas. E aí vamos entrar mais especificamente no Antigo Testamento, os nomes empregados com relação ao Antigo Testamento e acerca da produção mesmo dos livros, né? Acerca da questão cronológica, também vamos debater na próxima aula, o aspecto cronológico, os nomes empregados ao Antigo Testamento e como ele recebe também o nome Testamento, da onde vem essa designação para este livro, o nome Testamento. Passou a ser Antigo Testamento por causa do surgimento de um Novo Testamento. Mas por que o nome Testamento? Então, por hora, agradeço. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos aproveitar bastante do nosso estudo Introdução ao Antigo Testamento.